Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Projeto de Estruturas, a gente vai continuar conversando sobre o dimensionamento de lajes nervuradas. O que a gente vai ver durante a aula de hoje, a gente já viu durante os exercícios, certo? Eu vou deixar só registrado aqui, porque não havia ficado registrado nos vídeos anteriores, certo? Esse passo a passo. Bom, qual é o roteiro do dimensionamento dessas lajes, né? Primeiro a gente vai determinar os vãos efetivos. Depois a gente vai determinar as dimensões, a geometria da nervura. Posteriormente, a gente vai calcular as ações atuantes, né? O peso próprio, a ação variável, enfim. E aí, com ações atuantes em mãos, a gente vai fazer a determinação dos esforços solicitantes, né? E aí, a partir dos esforços solicitantes, a gente vai fazer uma verificação da seção. E essa verificação, o que seria? A gente vai ver se a nossa vigota ela funciona como uma viga T ou como uma seção retangular comum, tá certo? E aí, feita esta conferência, que a gente vai ver o que é que muda quando a gente faz isso, a gente vai para a determinação da área de aço e seleção da nervura, né? Nessa determinação de área de aço, a gente também vai calcular a armadura complementar, caso seja necessário, tá? Bom, os vãos efetivos, eles nada mais são que a distância entre os apoios das lajes, né? Na verdade, a distância entre os eixos desses apoios, né? Então, as lajes, elas vão ser apoiadas sobre as vigas, certo? E essa distância aqui, ó, entre o eixo, esse eixo aqui e o eixo dessa outra viga aqui, vai ser o nosso vão efetivo. Em projeto de estruturas, comumente, a gente vê essas cotas, né, das lajes, elas sendo feitas, das vigas, né, elas sendo feitas de eixo a eixo da viga. No caso de não ser feita de eixo a eixo da viga, a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente determina. Mas no caso de ser feito de eixo a eixo, a gente está observando aí que a nossa laje ela tem duas direções. A menor direção da nossa laje, sempre a gente vai dizer que é o vão efetivo X. Então, LX sempre é o menor vão, certo? E aí, paralelamente a esse vão efetivo, né? É que vão ser posicionadas as nossas nervuras. Então, na nossa situação aí, como nós temos duas lajes, nessa laje 1, as nervuras elas vão ser posicionadas nessa direção, certo? Que é a menor, né? E nessa outra laje, as nervuras vão ser posicionadas na direção oposta, tá? Então, sempre a menor medida LX, a maior medida LY, tá? E isso aí fala muito a respeito da direção das nossas nervuras. Bom, no caso dessa cota, ela não ser dada de eixo a eixo, a gente precisa determinar esse vão efetivo, tá? Então, se cair nessa situação da cota ser de face a face da viga, como é que a gente determina o vão efetivo? A gente vai somar a essa cota de face a face, que a gente vai chamar de L0. E aí, se esse L0 tiver paralelo a LX, vai ser L0X. E se tiver paralelo a LY, vai ser L0Y. Então, a gente vai pegar esse L0 e vai somar com metade da base da viga, que é o apoio de um lado, e metade da base da viga do outro. Então, por exemplo, se em uma situação você tem uma laje que está apoiada em vigas de 15 centímetros de base, você vai somar o L0, que é essa distância de face a face, com 7,5 centímetros de cada lado. Se por um acaso essa laje estiver apoiada numa viga que, vamos supor que à esquerda tem uma viga de 15 centímetros e à direita eu tenho uma viga de 20 centímetros de base. Então, a gente vai somar com metade de 15, que é 7,5, e metade de 20, que é 10. E aí vai obter o vão efetivo, certo? Então, mas geralmente essas cotas vêm de eixo a eixo, mas se a gente precisar determinar é dessa forma para lajes nervuradas. Para laje maciça já tem outro bizu aí que é um pouco diferente, tá certo? Depois disso, pessoal, aqui tá até errado, tá? A gente vai identificar a geometria da seção. Então, imagina aqui que eu fiz um corte e estou visualizando minhas nervuras de frente, certo? Então, eu vou fazer de forma simplificada e destacar essa seção para poder dimensionar. E aí, o dimensionamento dessa seção vai se aplicar às outras seções da mesma laje, tá? Então, aqui, ó, eu fiz a identificação da seção. A gente vê que essa laje ela vai ser calculada
como uma viga T, né? A nervura, né? Por quê? Por conta dessa configuração aqui, certo? Essa base aqui, a gente já viu que é BW, e esses dois lados aqui, eles são iguais, e a gente chama de B1, tá? Geralmente, esse B1 vai até o eixo aqui do enchimento, tá certo? Vamos mais para frente para a gente determinar essa geometria. Então, ó, quem é B1? B1 ele vai ser pego entre o menor valor desses dois aqui, ó. Então, 0,5 vezes a distância entre as nervuras ou 0,1 vezes o vão efetivo. Então, no caso da gente, quem será essa distância entre as nervuras? Ó, uma nervura e outra. A distância entre as nervuras vai ser justamente a largura do nosso enchimento, certo? Então, a gente vai multiplicar 0,5 pela largura do enchimento que a gente adotou, certo? E 0,1 vezes nosso LX efetivo. O menor valor a gente adota para B1, tá certo? E aí vai ser igual para os dois lados. E aí, ó, e quem seria o BF, né? Que a gente precisa determinar essa largura aqui. O BF, pessoal, ele é denominado largura colaborante, né? Então, se a gente observar essa figura anterior, quem vai ser o BF? Vai ser tudo isso aqui. Então, vai ser o B1 mais esse tamanho aqui, que é BW, mais esse outro B1. Então, a gente pode escrever BF como BW mais B1 multiplicado por 2. Geralmente, pessoal, esse tamanho de BF, ele vai coincidir com a distância intereixos, tá certo? E aí, o próximo passo, já determinei a geometria da minha seção, preciso calcular minhas ações, né? As minhas ações, elas vão se dividir em dois tipos, as ações permanentes e as ações variáveis. Bom, quais são as ações permanentes que a gente vai considerar na nossa atividade? A gente vai considerar o peso próprio da nossa vigota, que corresponde à parte de concreto mais o enchimento. Vamos considerar o peso próprio de outros materiais, como contrapiso e coberta, tá? E vamos considerar ações variáveis. Tanto ações variáveis como o peso próprio de outros materiais, a gente vai utilizar a NBR 6120, tá certo? Como referência. Pessoal, por que a gente não vai considerar mais coisas? A gente poderia considerar aí como ação permanente ainda, por exemplo, porcelanato, o peso do forro, paredes, né? Na nossa situação, a gente está considerando que nada vai ser construído sobre a nossa laje. Então, eu vou considerar aí uma camada de regularização, que eu vou chamar de contrapiso, e vou considerar a coberta, né? De telhas, né? A coberta, o telhado que vai proteger nossa laje, certo? Se você for calcular uma laje onde vai ter onde vão existir outras ações, né? Onde, por exemplo, vai ter outro ambiente, e aí vão passar paredes, etc. Aí você precisa fazer a adição dessas ações, tá certo? Então, aqui no nosso caso, a gente não vai ver isso porque eu não estou considerando, tá bom? Mas aí, caso precise, você tem que somar o peso da parede, peso de revestimento cerâmico ou porcelanato, peso de forro, enfim, o que você desejar, né, construir em cima da sua laje. Então, vamos lá. Bom, para calcular o peso do enchimento, eu tenho que considerar, né, as dimensões. E aí, a gente tem aqui, ó, essa tabelinha que eu gostei muito e trouxe para vocês, que são dimensões padronizadas dos elementos de enchimento, tá? E essas medidas, elas estão todas em centímetros. Então, o enchimento, ele vai variar de um enchimento com altura de 7 centímetros até 28,5. A largura vai de 25, que é a largura mínima para o enchimento, até 50 centímetros. O comprimento nominal, que é esse comprimento aqui, certo? Que a gente precisa saber, por quê? Ele vai ajudar a gente a estimar a quantidade de elementos de enchimento na hora de fazer nosso levantamento de materiais. Então, esse comprimento ele tem no mínimo 20 e no máximo 25 centímetros, né? E aqui a gente tem essas outras dimensões das abas de encaixe, que são essas abinhas aqui, certo? Essa na horizontal e essa na vertical, tá? Então, sempre que a gente for fazer a estimativa, né? Da nossa laje, que a gente for dimensionar a nossa laje, a gente começa, né? Fazendo uma estimativa do enchimento, qual o enchimento que a gente vai utilizar, tudo isso você vai adotar. Ah, professora, deu uma área de aço muito grande, o que eu posso fazer? Você pode aumentar a altura da sua laje. E aí, quando você faz isso, você vai modificar as ações. Enfim, vai ser sempre um looping,
onde você vai estar precisando observar o melhor custo-benefício, tá certo? Bom, vamos adiante. Aí, vamos lá ver o peso próprio, né? Pessoal, a NBR 6118 é a norma de concreto. Ela recomenda, e também lá na 6120, quando a gente for observar, vocês vão ver que o peso específico do concreto armado, ele é considerado 25 kN por metro cúbico, certo? No caso da lajota cerâmica, a gente vai ver lá na nossa 6120 que esse valor vai ser 18 kN por metro cúbico, tá? Aí, ó, eu destaquei aí a seção e o peso próprio, porque a gente tá considerando uma vigota e tá considerando a área de influência dessa vigota. Então, a gente vai considerando o peso de toda essa parte aqui, tá certo? Então, a gente tem as dimensões, olha. A gente tem BF, que vai ser nossa largura colaborante. A gente vai ter HF ou HC, né, que é a altura da capa. A gente tem HE, que vai ser a altura aqui do elemento de enchimento, e a gente tem BW, tá certo? Então, quem será o peso próprio dessa nervura? Ora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou separar essa minha seção em duas, onde eu vou ter, ó, o retângulo aqui superior e um retângulo vertical. A gente, quando tá falando de viga em seção T, a gente chama essa parte horizontal de mesa e essa outra parte aqui de alma da viga. Então, se eu falar esses termos aí, né, fiquem atentos que quer dizer isso, certo? Então, para calcular o peso próprio, o que eu preciso? Ó, da área da seção transversal, ela vai ser dada em metros quadrados, e a gente vai multiplicar pelo peso específico do concreto. E aí, a gente vai somar a área do enchimento e o peso específico do enchimento. E aí, eu vou ter o peso próprio, tá certo? Aí, ó, como eu falei, quem é a área da seção transversal da nossa nervura? BF, que é essa largura, vezes HF, mais o BW vezes HE, tá certo? E aqui, ó, a gente vai ter a parte do elemento de enchimento, HE vezes LE. Aí, por que a gente vai considerar só um se são duas partes? Bom, como aqui vem até metade do enchimento e aqui vem até metade do enchimento, essa parte rachurada aqui, com essa rachura inclinada, ela corresponde a metade desse lado e metade desse outro. Então, quando a gente soma essas duas metades, dá um enchimento completo. Por isso que a área do enchimento vai ser a altura de um enchimento vezes a largura de um, tá certo? Aí, pessoal, o contrapiso que eu falei para vocês que eu ia considerar, né? O peso específico que a gente vai adotar é 21 kN por metro cúbico. Também tá lá na NBR 6120, certo? E como é que a gente calcula esse peso do contrapiso? Vai ser a espessura do contrapiso multiplicado por esse peso específico. Só que quando a gente obtiver isso daqui, ó, a gente tem aqui em metros quadrados e aqui em kN por metro cúbico. Então, a gente ficaria com carregamento em kN por metro quadrado. Mas como a gente está considerando que a nossa nervura é uma viga, a gente precisa desse carregamento em kN por metro. Por isso, a gente está multiplicando aí pela área de influência, né? Pela influência desse carregamento, que vai ser aplicado na nossa largura colaborante, que é o BF. Então, a gente tem o piso, eu coloquei aqui a observação, o piso pode ter peso próprio variável, pesquisar qual será adotado. Então, no teu caso, se tu for considerar carga de piso, o que é que você vai fazer? Você vai precisar observar as recomendações do fabricante, né? Geralmente, nas especificações do material, eles vão fornecer esse peso por metro quadrado e aí você utiliza para o dimensionamento da sua laje, especificamente, tá bom? Aí, pessoal, depois que eu determinei as ações, né? As ações permanentes, eu fiz o cálculo de todas, né? Eu preciso fazer a combinação de ações. Mas para isso a gente ainda tem a carga variável. A carga variável a gente vai pegar lá na 6120 e depende da utilização da edificação, certo? Aqui no nosso projeto, na nossa disciplina, eu peguei 1.5, tá? Mas vocês vão ver lá que existem diversas situações, que eu já mostrei também nas aulas onde a gente fez a atividade, tá? Pessoal, no nosso caso, a gente vai fazer a combinação de ações de forma a obter a configuração dessas ações da forma mais desfavorável para a estrutura, certo? A fim de que ela esteja a favor da segurança. E aí a gente faz essa verificação em relação aos estados limites últimos e aos estados limites de serviço, tá? Então, vão ter dois tipos de combinações que a gente viu lá na aula 2. A combinação última e a combinação de serviço.
Na nossa situação, para o dimensionamento, a gente vai considerar a combinação normal última, tá? Então, considera-se as ações permanentes e a ação variável principal com os valores característicos e as demais ações variáveis como secundárias, certo? No nosso caso, como a gente só vai ter uma ação permanente e uma ação variável, elas vão ser ações principais, certo? Onde a gente vai utilizar o valor característico. Se a gente tivesse uma outra ação variável, ela viria multiplicada por um coeficiente, né? Que ia reduzir essa ação, tá bom? Aí eu trouxe esse pedacinho da norma só para mostrar o que a gente vai utilizar, né? A expressão é essa daqui, onde essa parte aqui a gente também já viu, né? Corresponde à ação permanente e essa parte aqui corresponde à ação variável. Na nossa situação, ó, nas ações permanentes, para combinações normais de ações, a gente considera esse gama de 1,4 e para as ações variáveis também, tá certo? Então, na nossa situação, quando formos fazer combinações de ações, vamos multiplicar tanto a ação permanente como a variável principal e única na nossa situação, um coeficiente de 1,4, tá bom? Bom, aí determinamos as ações. Agora chegou a hora da gente determinar o momento fletor, certo? Pessoal, o que a gente vai fazer? Eu poderia pedir para vocês calcularem os momentos, né, desenhar o gráfico, como a gente fez lá em resistência dos materiais. Mas aqui a gente não tem tanto tempo disponível. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa fórmula, que está aí, essa expressão, para determinar o momento. Ela só é válida, pessoal, quando a viga é biapoiada. Então, toda vez que a viga for biapoiada, a gente pode determinar o momento fletor com QL ao quadrado sobre 8, certo? Lembrando que, quando a gente soma esses carregamentos, a gente obtém um carregamento em kN por metro, e é um carregamento distribuído sobre a viga, tá bom? Sobre a nossa nervura na situação. Então, esse Q, essa combinação de ações vai ser esse Q. O L vai ser o nosso vão efetivo, certo? Que é a direção paralela às nossas armaduras, certo? E o 8 já vem da fórmula. Então, toda vez que a gente for determinar o momento de uma viga biapoiada, a gente pode utilizar essa expressão, que é L ao quadrado sobre 8. Professor, existe expressão para outros tipos de vigas, né, que não sejam biapoiadas? Existem, certo? Mas aí foge um pouco aqui do momento. Então, literalmente, né, pessoal? Foge um pouco do momento, literalmente. Então, a gente vai usar essa fórmula para simplificar a nossa vida. Então, vou só aí dizer o que é. O MD é o momento de cálculo. Outra observação. Se vocês forem procurar algum tipo de videoaula na internet, pode acontecer de, quando a pessoa for determinar o momento, ela multiplicar esse momento por 1,4, certo? A gente não vai fazer isso. Porque nosso momento ele já é um momento de cálculo. Porque a gente fez a combinação de ações. Então, na nossa situação, a gente majorou as cargas, as ações. Então, nosso momento já é um momento de cálculo, não é um momento característico, tá certo? Então, esse MD é o nosso momento de cálculo. Aí, ele vai ser dado em kN vezes metro, né, que é a unidade de momento. O Q vai ser o carregamento que a gente obteve na combinação de ações. E o L é o comprimento correspondente, né, ao comprimento da nossa nervura. Aí, pessoal, é que a gente começa a falar, né, sobre a parte final do dimensionamento dessa nossa laje. A gente vai precisar adotar um cobrimento que está relacionado à classe de agressividade, certo? Aí, ó, vejam só, isso aí também a gente já viu nas aulas anteriores. A gente tem aí a classe de agressividade, né? Tá vendo o risco de deterioração da estrutura baseado nessa classe. E aqui, ó, a gente vê o cobrimento, né, associado aqui à nossa classe de agressividade. Então, ó, no nosso caso, a gente vai considerar o cobrimento igual a 2 centímetros ou igual a 2,5, certo? Que são essas duas classes de agressividade iniciais aqui, ó. Só que como a gente tá em ambiente urbano, né, então eu vou pegar 2,5, tá? É o cobrimento. O que seria o cobrimento, pessoal? Só relembrando. O cobrimento é a espessura de concreto que protege a nossa armadura, tá? Então, esse espaço entre a face inferior do elemento estrutural e a nossa armadura é o cobrimento, tá? Então, ó,
Depois que a gente adotou o cobrimento, lá colocou na nossa planilha, a gente vai para a verificação do comportamento da seção, né? E aqui, como eu falei para vocês, ó, essa parte aqui a gente chama de mesa e essa outra parte aqui a gente chama de alma da nossa viga, né? E aí estão as dimensões. Então, vou dar uma lida aqui, vamos olhar. Para verificar se a seção da viga se comporta como seção T, a gente tem que analisar se a linha neutra da viga passa pela mesa ou pela alma da viga T, certo? Então, a linha neutra, pessoal, eu não sei se eu vou falar aqui na frente, eu acredito que eu nem falei, certo? A linha neutra é uma região lá na nossa seção, né, da nossa nervura, da nossa viga, onde não tem esforços nem de tração e nem de compressão. O próprio nome já diz neutra, certo? Então, se essa linha neutra, ela passa aqui em cima, né? Ela passa na mesa, é uma situação. Se ela passa na alma, é outra situação, tá? Então, aqui, ó, caso a linha neutra seja menor ou igual a HF, a seção deverá ser calculada como retangular de base BF. Então, esse HF é essa altura aqui. Então, se a linha neutra estiver passando aqui, né, em cima, a gente considera ela como retangular, para fins de cálculo, tá? Se a linha neutra ela for maior que a HF, a seção ela é calculada como T verdadeira, ou seja, a linha neutra estiver passando por aqui, tá certo? E aí ela vai ser considerada T verdadeira. E aí a gente vai ter um modo específico para calcular a área de aço, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que a aula já ficou um pouco comprida. Eu vou prosseguir na próxima aula. Até mais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que esse conteúdo ajude vocês. Tchau, tchau.